Máquinas térmicas. Máquinas térmicas são sistemas que conseguem transformar calor, ou seja, energia térmica, em trabalho mecânico, ou seja, em movimento de pistões, rodas, etc. A gente vai falar sobre energia e trabalho logo a seguir. Mas aqui você já consegue entender a ideia. O que a máquina térmica faz é, ela pega calor e transforma isso em movimento. Aqui a gente tem uma representação esquemática de uma máquina térmica. O que você pega então o que você vai fazer então é pegar um forno, ou seja, uma fonte de calor, e vai aquecer uma caldeira com água. E para aquecer essa caldeira você pode usar carvão, você pode usar gasolina, o que você quiser, né? Basicamente a ideia aqui é você pegar essa água e aquecer ela até ela entrar em ebulição. Quando ela entra em ebulição, a água vira vapor. Esse vapor é conduzido por uma tubulação até chegar aqui entrar nesse cilindro. E nesse cilindro ela vai movimentar um pistão. Então você tem aqui o pistão que pode se movimentar para a direita ou para a esquerda nessa figura. Quando o vapor então entra, ele expande e faz com que esse pistão se mova para a direita. E depois, quando o vapor sai, ele faz com que o pistão se mova para a esquerda. Então você vai ter aqui um movimento de vai e vem do pistão. E aí o vapor vai sair aqui para o condensador, onde ele vai ser resfriado, muitas vezes utilizando água para refrigeração. Ele vai ser resfriado e depois ele volta para a caldeira para reiniciar o processo. A questão é que esse pistão está ligado aqui a uma roda. Ou, em espanhol, rueda. Mentira, não é assim que fala não, viu? Rueda. Ah, sei lá, eu não sei falar espanhol. Mas então, você tem aqui a roda e o movimento do pistão então vai fazer com que essa roda gire, né? Nesse caso, gira nesse outro sentido aqui. A roda gira. Então você poderia ter, por exemplo, a caldeira de uma locomotiva a vapor, um trem a vapor, né? Você joga carvão lá, bota fogo no carvão, o carvão ferve a água vira vapor, o vapor movimenta o pistão movimenta a roda da locomotiva e aí a locomotiva vai se movimentar. Se você quiser que a locomotiva se movimente mais rápido, o que você tem que fazer então? Botar mais lenha na fogueira, ou seja, botar mais carvão aqui para que você aqueça a água a uma taxa maior, transforme ela em vapor e aí consiga movimentar a roda mais rapidamente. O problema é que você pode ter um superaquecimento, ou seja, se você colocar carvão demais, essa água pode ferver tanto e gerar tanto vapor e não ter tempo de resfriar, que isso aqui pode acabar explodindo e estragando tudo, né? Então você tem que ter um sistema controlado. E, basicamente, esse aqui é um processo de... esse mecanismo, né, de transformar a água em vapor e fazer isso que depois se transformar em outro tipo de energia é utilizado em vários sistemas. Por exemplo, as usinas termoelétricas fazem basicamente isso, só que em vez de transformar em movimento diretamente, você transforma em energia elétrica. As usinas nucleares também fazem isso, só que em vez de usar carvão, você usa a energia liberada no processo de fissão nuclear, ou seja, quando, por exemplo, o urânio decai, ele libera muita energia, e esse é o princípio de funcionamento da bomba atômica. Essa energia liberada é usada para aquecer a água, e aí você transforma o movimento do vapor em energia elétrica. É assim que funciona a usina nuclear. O problema é justamente quando você tem uma usina nuclear que está esquentando demais, e você não consegue resfriar, controlar o sistema, e se ela explode, esse material radioativo vai causar um estrago imenso na natureza, tá? Mas basicamente a ideia é a mesma. Então as máquinas térmicas transformam, aquecem a água, vira vapor, o vapor movimenta o pistão movimenta a roda ou o que quer que seja, e depois a água é resfriada e volta, gerando aí um ciclo de movimento, tá bom? A gente pode representar essa máquina térmica de uma forma bem simplificada, como nessa figura aqui. Você tem uma fonte quente, que no caso era o carvão, que fornece calor para a máquina, que era a caldeira, com os pistões e tudo mais. Uma parte desse calor, lembra que calor é energia em trânsito, né? Uma parte desse calor é transformada em trabalho útil, ou seja, no nosso caso, o movimento dos pistões. E uma outra parte é
perdida para uma fonte fria, que no caso era o resfriamento da água. Então, esse é o esquema básico de uma máquina térmica. Você tem fonte quente, calor chegando pela fonte quente, né? Uma fonte quente fornece calor para a máquina, parte do calor é transformada em trabalho, a outra parte é rejeitada para a fonte fria e não se transforma em trabalho útil. E aí nós temos o rendimento da máquina como sendo a razão entre o trabalho realizado pelo calor recebido da fonte quente. Vamos supor então que chegou aqui 100 joules de energia na forma de energia térmica. Desses 100, 40 foram transformados em trabalho e os outros 60 foram rejeitados para a fonte fria. Consequentemente, você teria um rendimento dessa máquina de 40 sobre 100, 40%. Aí você pergunta, bom, como que eu faço então para maximizar a quantidade de calor que é transformada em trabalho? Porque isso aqui é perda, né? Eu não quero isso, mas eu tenho que ter. Então como que eu faço para maximizar? Essa foi a grande pergunta feita pelos engenheiros lá no século XIX. Como maximizar a quantidade de trabalho realizado. O ponto é que é impossível você não ter nenhum calor rejeitado para a fonte fria. Ou seja, é impossível você ter uma máquina cujo rendimento, uma máquina térmica, cujo rendimento seja de 100%. Não dá para você pegar todo o calor fornecido e transformar em calor, em trabalho. Necessariamente uma parte desse calor vai ser perdido para a fonte fria. Essa é a vida, aceite, que dói menos, tá? E um outro exemplo bastante importante da máquina térmica é o motor de combustão, que é usado, por exemplo, nos carros, né? Aqui eu estou representando um motor de combustão de 4 fases, que está aqui esquematizado nessa imagem. A primeira fase é a admissão, ou seja, uma mistura de combustível mais ar entra aqui no cilindro. Ó. É essa fase aqui, ó. O combustível misturado com ar entra dentro do cilindro. Aí quando ele entra, ele empurra o pistão para baixo. Depois, o pistão, depois de ser empurrado para baixo, ele sobe comprimindo esse combustível. Então a gente tem a segunda fase, que é a de compressão. Aqui, ó, agora, ó, comprimiu o combustível. Quando ele está no ponto de máxima compressão, ou seja, no ponto ótimo, ocorre a combustão devido à liberação de uma centelha, né, que é a vela. Então, quando você comprime aqui agora, ó, libera uma centelha, essa centelha faz com que esse combustível entre em combustão. Ele explode, né, basicamente. E quando ele explode, ele empurra o pistão para baixo de uma forma bastante violenta, né? Então ele empurra esse cara aqui para baixo, movimentando o pistão e, consequentemente, todo o mecanismo que está ligado a ele, as rodas, né, e tudo mais. E aí, depois desse movimento de explosão, o gás é liberado a essa fase aqui. Ó. Ele vai embora e aí o ciclo se reinicia, fazendo então com que ele mantenha esse movimento. Ou seja, o movimento é causado principalmente nesse momento aqui em que o combustível entra em combustão, e aí empurra o pistão, e o restante do movimento é muitas vezes pela própria inércia do sistema, né? Ou seja, a própria tendência dele continuar girando. Mas se você não tivesse aqui o combustível entrando e dando sequência no movimento, uma hora ele iria parar. Outra coisa também que é bastante interessante a gente observar aqui é que você precisa de um sistema de lubrificação, né? Porque esse movimento aqui do pistão, ele acaba tendo bastante atrito, então você precisa ter o óleo justamente para lubrificar e facilitar esse movimento. E outra coisa também que você pode observar é que se esse motor esquentar demais, ele pode acabar fundindo, ou seja, ele pode acabar queimando e com isso estragando aí todo o seu sistema, né?